Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da primeira carta de Pedro. É o nosso 7º encontro em que nós estamos refletindo aquilo que São Pedro nos diz. Ele afirma, do capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Criados com todo o temor, submetam-se aos seus patrões, não só aos bons e compreensivos, mas também aos que são duros. É louvável alguém suportar maus tratos, sofrendo injustamente por amor de Deus. Que mérito haveria em suportar com paciência se vocês fossem esbofeteados por terem agido errado? Pelo contrário, se vocês são pacientes no sofrimento, quando fazem o bem, isto sim é ação louvável diante de Deus. De fato, para isso é que vocês foram chamados. Pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os passos dele. Ele não cometeu nenhum pecado, e mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando insultado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, depositava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro, levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que nós, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Através dos ferimentos dele é que vocês foram curados. Pois estavam desgarrados, como ovelhas, mas agora retornaram ao seu pastor e guardião. Só Deus é Senhor. Versículo 11. Versículo 18. Servos, com todo temor, submetam-se aos seus patrões, não só aos bons e compreensivos, mas também aos que são duros. São Pedro fala aos cristãos de determinada situação social, para instruí-los como se comportar. Aos servos, que estejam atentos aos patrões, sejam eles bons ou não, aos que são duros e exigentes. Todo cristão é servo de Deus e representam a figura de Cristo na humilhação e no sofrimento. Aqui Pedro não quer destacar a submissão aos castigos do patrão, mas que atendam ao trabalho, ao serviço, tendo em vista que todo cristão é servo de Deus. A atitude de quem trabalha bem cumprindo ordens, isto é louvável. Existem patrões exigentes, mas também tem patrões compreensivos. O servo sirva bem a seu patrão no trabalho e as ordens dadas. Versículo 19. É louvável alguém suportar maus tratos, sofrendo injustamente por amor de Deus. Por viverem a fé, muitas vezes incompreendidos, por verem os escravos cristãos em oração e muitas vezes importunados por pequenas hostilizações,
humilhando os cristãos servos, recebendo chacotas porque acreditam em Deus, vindo perseguidos, embora trabalhem muito e com dedicação. Mas isto não é motivo de ver um ponto positivo neles. Mas os servos cristãos são desprezados simplesmente por serem cristãos, pela sua fé. O sofrer só tem sentido se é por amor. Amor a Deus. Sofrer por sofrer sem sentido é doença. É masoquismo. Quantas pessoas, por viverem sua fé, são ridicularizados, humilhados. Às vezes, até pessoas que são boas trabalhadoras, mas constrangidos por professarem sua fé cristã. Suportar toda essa perseguição e maldade só tem sentido se for por amor a Deus. Versículo 20. Que mérito haveria em suportar com paciência se vocês fossem esbofeteados por terem agido errado? Pelo contrário, se vocês são pacientes no sofrimento quando fazem o bem, isto sim é ação louvável diante de Deus. Se um cristão que deveria trabalhar com honestidade e subordinado a seu superior, cumprindo bem suas tarefas, se ele começa então a agir errado e sofrer castigos, que mérito este teria em suportar isto com paciência? Nenhum. Se ele agiu errado, ele deve ser corrigido. Haveria justiça no castigo. Mas, ser injustiçado, embora o cristão faça o bem, ele deve aprender a suportar com paciência a injustiça, pois suportando assim é que se torna louvável a Deus. E o grande exemplo disto, para nós, é o próprio Jesus Cristo. Versículo 21. De fato, para isso é que vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os passos deles. Jesus, o justo, sofre injustamente e nos deixa um exemplo. Somos chamados, é a nossa vocação. E nosso exemplo é Cristo, que sofreu por nós. E como cristãos, devemos seguir os passos dele. O discurso de Pedro aqui é um canto da liturgia antiga. Está no contexto do servo que a tudo submeteu. E esta submissão às autoridades, no sofrimento, ao povo, ele o passou na cruz. O cristão, como servo, deve seguir o exemplo de Cristo, ele que passou todo o sofrimento por nós. Versículo 22. Ele não cometeu nenhum pecado, e nenhuma mentira foi encontrada em sua boca. Cristo, inocente, sofreu pela injustiça. Este, que não cometeu pecado, nem mentira, foi encontrada em sua boca. Refere ao versículo 20. Que mérito haveria em suportar com paciência se vocês fossem esbofeteados por terem feito algo errado? Mas Cristo foi esbofeteado, mas não tinha pecado. Não agiu errado. E mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Continua o versículo 20.
Se vocês são pacientes no sofrimento, quando fazem o bem, como Cristo só fez o bem e sofreu com paciência, as dores que lhes foram infligidas, então, Jesus é para nós este grande exemplo de paciência. Versículo 23. Quando insultado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, depositava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Jesus Cristo só fez o bem. Ele sofreu inocente. A atitude de Jesus diante da flagelação. Diz o texto, ele era insultado, mas ele não revidava. Não agredia com palavras diante da humilhação. Ao sofrer na flagelação da cruz, as humilhações e dores, não ameaçava, não esbravejava, não blasfemava, não rogava pragas. Mas a atitude de Jesus, diante de toda agressão, era: depositava sua causa nas mãos do Pai, que julga com justiça. Continua o versículo 20. Se vocês são pacientes no sofrimento, quando fazem o bem, isso sim, diz Pedro, é ação louvável diante de Deus. Assim também ao exemplo de Jesus, para seguir seus passos. Pedro prepara os cristãos para resistir à apostasia, à renúncia da fé. Isto é, essa perseguição, né, que vem das autoridades romanas. Isto é, ensina os cristãos a enfrentar as dores do dia a dia e a resistir até o martírio, dar a vida como Cristo por fazer o bem. Versículo 24. Sobre o madeiro, ele levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que nós, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Através dos ferimentos dele é que vocês foram curados. Aquele Cristo que agiu suportando a paixão, a humilhação, com paciência, que é o exemplo que devemos seguir, é aquele que na cruz, isto é, no madeiro, levou nossos pecados em seu próprio corpo. Jesus, que possui uma natureza humana, um corpo, este corpo que Maria deu ao Filho de Deus, quando se fez carne e habitou entre nós. Deus não tem corpo. Deus é incorpóreo. Deus é espírito. Como Jesus nos lembra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Quando os discípulos, na ressurreição de Jesus, vem Jesus aparecer no meio deles. Jesus se deixa ser visto. Então pensava estar vendo um espírito. E Jesus lhes diz: vejam minhas mãos, meus pés. A realidade corpórea de Jesus ressuscitado. Sou eu mesmo. Toquem, vejam. A realidade corpórea que pode ser percebida pelo toque e pelo tato. O espírito não tem carne nem ossos, isto é, o espírito é incorpóreo, não tem corpo, como vocês podem ver que eu tenho.
Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Nós lembramos também quando Jesus diz à samaritana, Deus é Espírito, no Evangelho de São João, no capítulo 4, ele mostra a realidade divina. A divindade é Espírito. E Jesus ressuscitado traz o corpo, ossos, a realidade humana que Maria deu a seu filho, quando gerou o Filho de Deus numa humanidade perfeita e completa. Mas, fica aqui, qual finalidade? A fim de que nós, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Primeiro, mortos para os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado assumiu nossos pecados e morreu vencendo o pecado e, consequentemente, a morte, pois na cruz ele nos deu a vida. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Segundo, para que vivêssemos para a justiça de Deus, que no seu Filho realizou a justiça de reparação que foi ocorrida pelo pecado. Aqui Pedro faz recurso à argumentação da profecia de Isaías, do servo sofredor. Isaías capítulo 53, do versículo de 1 ao versículo 12. Valeria a pena a leitura nas palavras de Isaías e pudéssemos ver ali a profecia sobre o próprio Jesus Cristo. Através dos ferimentos dele é que vocês foram curados. Também se refere à profecia de Isaías. Aquele que assumiu nas dores e teve paciência é um exemplo para nós. E pelos ferimentos dele na cruz é que fomos curados, salvos para a eternidade. Versículo 25. Pois estavam desgarrados como ovelhas, mas agora retornaram ao seu pastor e guia. Jesus, o bom pastor, manso e humilde, que carregou na cruz nossos fardos. Os seres humanos no pecado estavam desgarrados, afastados. Aqui uma comparação, como ovelhas. O pastor foi atrás da ovelha que se perdeu. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 3 ao 7. Temos um pastor, o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. E pela cruz de Jesus, retornamos ao pastor que é Jesus. Ele é também o guia da nossa vida, de toda a nossa vida e da vida de todo ser humano que vive ou viveu nesse mundo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.